Quanto é um salário ideal para você? Eu tenho percebido que a gente tem perdido a ideia do que é dinheiro. O dinheiro tem cada vez valido menos. E eu não estou falando de inflação, eu estou falando da percepção de ter um salário bom, da percepção do que é de fato estar bem financeiramente. Com a era da internet, com as redes sociais, a gente fica se comparando o tempo todo com tudo, com todas as pessoas. E na internet está cheio de gente mentirosa, que só posta aquilo que é bom, se diz milionário, se diz isso e aquilo, e às vezes nem vive essa vida de fato. E a gente acaba acreditando que aquele suado 3, 4, 5 mil reais que a gente ganha no mês, ralando muito, não vale nada. E a verdade, cara, é que se você ganha aí mais de 3.500 aí no mês, você ganha mais do que 50% ou até mais da população brasileira. E a gente vem desvalorizando esse dinheiro suado que a gente recebe, se comparando o tempo todo com essas pessoas. A mecânica automotiva, ela traz uma grande oportunidade. E eu lembro que quando eu entrei nessa área, o meu sonho era tirar ali meus 2.500 por mês. E eu consegui isso muito rápido, com mais ou menos uns 9 meses dentro da profissão, eu já estava tirando isso. E quando eu cheguei aos meus primeiros 5 mil reais, eu vou falar para vocês que eu nem senti e eu não vi diferença. Muito por conta disso, muito por se comparar, muito por achar que aquilo ali não era o suficiente, porque estava o tempo todo se comparando com pessoas que diziam ser milionárias, né? Que diziam estar com uma vida mais tranquila, uma vida de paz, quando na verdade o cenário é outro. Eu tô aqui para não para ser dono da verdade, mas para fazer você que trabalha como mecânico automotivo enxergar o potencial e a oportunidade que você tem dentro desse mercado. E não cometa os erros que eu cometi, justamente por não compreender o quão positivo era a área que eu estava e o quão bem eu estava ganhando. Ó, tem uma coisa legal para você aqui, para você que ainda não chegou a esses 5 mil reais aí dentro da mecânica automotiva. Eu estou lançando meu treinamento que está aqui no link da descrição, onde eu vou mostrar basicamente o caminho que eu percorri e como você pode percorrer isso na sua carreira para crescer, para se destacar e alcançar os seus primeiros 5 mil dentro da mecânica automotiva. Tenho certeza que para muitos aí é um valor considerável e que não vai transformar a sua vida, mas vai garantir que você tenha uma vida mais tranquila e que proporcione coisas legais para você e para sua família, tá? Acesse aí, link tá na descrição, tenho certeza que é um conteúdo de valor que vai agregar bastante para sua carreira, beleza? Falando sobre esse cenário, eu trago esse vídeo aqui porque, como eu falei, eu fui uma das pessoas que foi pega nessa loucura de acreditar nas falsidades da internet. E lá em 2019 eu decidi sair da mecânica automotiva justamente por achar que aquilo que eu estava ganhando não era o suficiente. Estava tirando meus 2.900 a 3 mil reais por mês aí. E na época para mim aquilo era muito, cara, porque eu não gastava com nada. Só que essa influência negativa das coisas que eu consumia na internet me fez acreditar que aquilo não era o suficiente. Então eu simplesmente fiz a loucura de largar tudo e inventar que eu ia abrir o meu próprio negócio. Quebrei a cara, sair um cenário louco em uma área que eu não abri um negócio numa área que eu não conhecia nada, e eu tive que voltar com o rabo entre as pernas para a mecânica automotiva, e ali eu percebi o quão valioso era a minha habilidade com mecânica automotiva, aquilo que eu fazia, aquilo que eu desenvolvia, e o quão bom era o salário que eu recebia. Então a gente tem essa coisa de olhar para a grama do vizinho, né? E ela sempre está mais verde, sempre está mais bonita, e não valorizar aquilo que a gente tem. Quando na verdade o cenário que a gente vive muitas vezes é extremamente agradável. A gente só não parou para ver. Então eu precisei reconhecer aquilo que eu tinha de positivo na minha carreira através da dor. E eu decidi trazer esse conteúdo aqui porque eu não quero que você aprenda da mesma maneira que eu. Então valorize, cara. Valorize o seu trampo. Valorize os seus 3, 4, 5 mil ou mais que você ganha aí, seja com mecânica automotiva ou seja em outra área.
Porque esse valor que você está colocando no seu bolso aí é o valor que muita gente sonha, o valor que muita gente deseja e que, sendo bem sincero para vocês, talvez essa galera nunca vai chegar. Tem muita gente que vive com pouco ou muitas vezes com nada e não tem nenhuma esperança, não tem nenhuma expectativa de crescimento, de desenvolvimento, de mudança de cenário. Então eu vejo a mecânica automotiva como uma grande oportunidade, seja para você que já está na profissão ou para você que não está na profissão e quer ingressar na mecânica automotiva. Veja com bons olhos, valorize cada centavo que entra no seu bolso, cada moedinha que você consegue com muito suor, com muito trabalho, com muita dedicação. Isso é extremamente válido, é extremamente positivo, é diferenciado, cara, valorizar hoje em dia aquilo que você ganha. Não caia na ladainha dessa galera de internet ou de amigos que desvalorizam o seu trabalho e na cara de pau, numa atitude para mim vergonhosa, colocam o trabalhador até como um rato. Eu fico enojado quando eu vejo aí na internet os caras comparando os trabalhadores que pegam ônibus, metrô, com ratos e vendem a ideia da famosa corrida dos ratos, que como se isso fosse uma grande vergonha, né? Você acordar cedo para correr atrás do seu pão de cada dia. É um absurdo, cara. Independente se você quer ser um grande executivo, um gestor, se você quer ser um técnico de sucesso, ou seja lá o que for, ou quer ser um grande empreendedor, você vai precisar acordar cedo, colocar a mão na massa, você vai precisar fazer algo diferenciado. Então, isso que eles chamam aí de corrida dos ratos, cara, é o processo. A diferença é que muitas pessoas se acostumam com o básico, se contentam com o básico e tá tudo bem. E outras querem algo diferenciado, mas esse é o processo. Aqueles que querem chegar lá vão ter que passar por esse ônibus lotado, por um salário mais baixo, mas aqueles que acreditam, aqueles que querem algo mais, sabem que isso faz parte do processo e que um dia vão atingir um patamar elevado. Então não acredite nessa ideia burra de corrida dos ratos, que te faz sentir envergonhado de pegar ônibus, que te faz sentir envergonhado da sua luta. Isso aí é uma grande baboseira que colocam na sua cabeça para te vender uma ideia de dinheiro fácil, uma ideia de riqueza de uma maneira simples. E, sinceramente, cara, eu tô aqui para trazer a realidade e te fazer ficar distante disso e enxergar o valor que o seu salário tem, sem passar pelas dores, pelas dificuldades que eu passei. Espero que esse conteúdo aqui seja de valor. Como eu disse para você, se a sua intenção é crescer na mecânica automotiva, desenvolver algo diferenciado e chegar ao nível mais alto salarial, seja de 5, 10, 15, e alcançar cargos elevados na mecânica, tá aqui na descrição o meu treinamento para agregar ainda mais na sua carreira. Não é treinamento técnico, é treinamento estratégico, beleza? Espero que esse conteúdo tenha sido de valor e que te ajude a ter uma visão diferenciada, não só sobre a carreira na mecânica automotiva, mas também sobre a vida. Fechou?